Amados, vamos lá pegar nossas Bíblias, vamos abrir na Epístola de Judas, penúltimo livro da Escritura. Já há algum tempo nós temos estudado essa epístola, já há alguns meses, salvo engano, uns 2 meses, ou alguma coisa nesse sentido, algo próximo disso, 2 meses, né? Vamos então fazer a leitura. O capítulo é um capítulo único, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tendo-o tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, amados, nós temos ministrado nesta carta, os irmãos têm acompanhado, como nós colocamos aqui, os fundamentos que Judas apresenta antes de tratar de um problema que naquele tempo a igreja já enfrentava. Bem, o problema, o contexto no qual a carta se situa, fala de indivíduos, fala de pessoas que se introduziram com dissimulação no seio da igreja para perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então Judas fala de uma maneira direta para tratar com esse tipo de pessoas, né? Veja o versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, vendo o contexto que a igreja vivia, sendo influenciada por esses homens maus, perversos, pelo joio, que está em Mateus capítulo 13, que tinha um propósito específico de corromper a mensagem. E aí Judas então fala acerca de 4 coisas. Ele fala sobre a salvação propriamente dita, ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre a fé, ele fala sobre o senhorio de Jesus Cristo. Ele aponta 4 aspectos positivos do evangelho, certamente que seriam aqueles elementos do evangelho que estariam sendo combatidos, ou melhor, estariam sendo corrompidos por esses homens perversos. Então a carta, para nós, no sentido positivo, ela visa nos advertir contra o falso evangelho, ou contra os falsos evangelhos. A carta visa nos advertir contra esses homens perversos, esses homens que negam o senhorio de Cristo, pessoas que, ao falarem da salvação de Jesus Cristo, falam apresentando uma graça que não é a graça verdadeira de Jesus Cristo, porque ao falarem da graça, diz que eles transformam a graça em libertinagem, ou seja, eles não compreendiam o conceito de graça conforme a Escritura, ou se compreendiam, deturpavam tal conceito, não é? E não somente negavam ou transformavam a graça em libertinagem, como também eles acabavam com isso negando o senhorio de Cristo. Então essa carta tem um conteúdo, primeiramente, apontando para esses homens maus de denúncia e de combate a tais pessoas e tais mensagens, como tem para a igreja o sentido de exortação, de advertência, para que a igreja pudesse se precaver contra tais ensinamentos e, sobretudo, para que a igreja pudesse se posicionar frontalmente contra tais ensinamentos. Como Judas coloca, né? A fim, exortando-vos a batalhardes diligentemente em prol desta fé, que é a fé do evangelho, que é a verdade do evangelho, que nos foi dada de uma vez por todas. Quando então ele fala sobre esses homens perversos, ele deixa claro que tais homens não escaparão ao juízo divino.
Ou poderíamos falar de maneira mais abrangente: não escaparão do juízo divino, lembrando que esse juízo, como falamos semana passada, é um juízo passivo, mas é um juízo divino. Tais homens não escaparão a esse juízo, e quantos se corromperem com tal mensagem e viverem tal mensagem equivocada, que negam o senhorio de Cristo e transformam a graça em libertinagem, sofrerão esse juízo divino. Por isso que nos versículos 5, 6 e 7, Judas nos dá 3 exemplos. Veja como é que começa o versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos. Ou seja, os irmãos, para quem Judas escreve, já tinham o conhecimento, já sabiam das consequências que existem quando se nega o senhorio de Cristo, quando transforma a graça de Cristo em libertinagem, quando se corrompe o evangelho. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Então ele vai trazer a lembrança dos irmãos 3 exemplos. O primeiro é o povo, os hebreus, que saíram do Egito. Versículo 6, ele fala de anjos que caíram, deixando o seu estado original. Versículo 7, ele fala de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então ele dá 3 exemplos, em 3 casos em que se experimenta, em que houve quem experimentasse o juízo divino. Seria basicamente assim, olha, porque essa epístola de Judas, ela tem uma semelhança muito profunda com a segunda carta de Pedro. Se você ler o capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ter a impressão, num dado momento, que você está lendo Judas. Inclusive, eles passam pelo mesmo tema e basicamente pelos mesmos exemplos que são dados, capítulo 2 de Judas. Então é uma identificação muito grande. Então seria basicamente assim: é como que Judas, à semelhança de Pedro, dissesse: olha, é preciso nós ficarmos atentos e não ignorarmos que o juízo divino, ele vem, não é uma espécie de ameaça, entendam isso, mas é uma espécie de advertência no que diz respeito à irreversibilidade, palavra difícil, irreversibilidade do juízo divino. Ou seja, é impossível que não se chegue tal juízo quando se trilha tal caminho. É o que Paulo diz lá em Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, não pensemos nós que nós vamos proceder, viver, agir para nós mesmos, por nós mesmos, ignorando completamente o que diz o evangelho, estabelecendo no coração, ou deixando de estabelecer a consciência no coração de que somos servos e devemos obediência ao nosso Senhor, devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, porque somos criaturas dele. Não pensemos que nós vamos agir deste modo e ficaremos impunes. Então, pregar a graça de Deus e ao mesmo tempo afirmar que não haverá juízo algum, ou pensar que a graça de Deus livra os homens da punição do juízo eterno, esse é um grande engano. A graça de Deus, ela não visa ir de encontro à sua própria justiça. Lógico, sabemos que os juízos divinos, falamos amplamente na semana passada, eles são nada mais, nada menos que a colheita dos nossos próprios atos. É aquilo que o homem colherá fatalmente em razão da sua escolha deliberada. Essa palavra é importante, porque às vezes nós ficamos até mesmo vivendo uma paranoia, de medo, de angústia, medo de Deus, medo de tudo. Não tenha tal sentimento. Sempre que a Escritura fala nesses termos de juízo, fala de um viver e um procedimento, quando a pessoa ela pré-determina, ou ela determina como será, aquela determinação de que fará aquilo conscientemente, julgando que o juízo de Deus não virá. Então é como que Judas dissesse: eu quero que vocês, quero lembrar a vocês, eu sei que vocês já sabem, já estão cientes, mas olhem para a experiência dos hebreus. Então imagine vocês, os hebreus, eles descendentes de Abraão, Isaac e Jacó,
portanto os filhos de uma promessa. Deus separa Abraão, promete fazer dele uma nação santa, uma nação separada, essa nação que nasce no Egito, e que Deus então envia o seu servo Moisés para libertar o povo de Israel. Deus tira os hebreus de lá para levá-los a uma boa terra. Então Deus age poderosamente para salvar o povo das mãos dos egípcios e para levá-los em paz, levá-los a salvo para a boa terra de Canaã. Mas ocorre, leia o texto comigo, que diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, eles foram tirados do Egito, Deus agiu poderosamente. O problema é que muitos daqueles que estavam, se não a maioria esmagadora, não creram em Deus, não creram. Embora o próprio tirar os hebreus do Egito representassem ali a obra de salvação, o fato é que muitos saíram movidos por muitos milagres que viram, os prodígios que aconteceram no Egito, todas aquelas manifestações, e as pessoas ali envolvidas, declarando diante dos sinais, dos eventos, dizendo que creram e, portanto, saíram, mas verdadeiramente não tinham no coração a fé na pessoa daquele que operava tais milagres e tais prodígios. Isso nos lembra muito os dias de hoje. Hoje nós vivemos um tempo em que há muitos crentes, o número de crentes aumenta cada dia mais. Eu não vou nem dizer número de cristãos, eu me refiro a número de crentes, porque o número de cristãos é um número tão ínfimo, tão pequeno, que nós nem saberíamos enumerar, de tão poucos que são. É um paradoxo, Parece que sendo menos poderíamos enumerar, mas é porque é tão escasso que nós não encontramos esses cristãos, os cristãos de fato. Mas crente, no sentido daqueles que aderem a um movimento evangélico, no sentido do movimento histórico dessas igrejas mais tradicionais, não das mais desses últimos, mais modernas, sobretudo. Então, muita gente se envolvendo, vão às igrejas, aceitam Jesus, chegam a se batizar nas águas, estão ali no meio, mas quantos de fato daqueles creram ou creem no Evangelho? Essa é uma grande questão. Eu sei que nós temos que pensar esse assunto sempre olhando, por um lado, para Deus, aquilo que Deus fala e conforme Deus vê, mas olhando também para o aspecto humano, conforme o homem é capaz de entender as coisas. Porque Deus, quando olha para o homem, Deus, ele vê o coração e ele sabe exatamente se há um coração sincero, se há um coração verdadeiro, se há uma fé genuína, embora fraca, mas uma fé verdadeira. Vocês entendem? Deus é capaz de ver isso, mas o homem não é capaz de ver isso. Pra você ter uma ideia, o próprio Jesus, ele fala na parábola do semeador, dizendo acerca de si mesmo, que o semeador saiu a semear, e ele saiu lançando a semente em vários tipos de solo. Havia ali um solo que era como uma estrada, um caminho, um caminho, uma terra saturada, batida, talvez pelo tráfego de animais, de pessoas, de carros. Ali havia um outro solo que parecia uma terra boa. O problema é que no interior tinha pedras. Havia outra terra que tinha espinhos, mas havia uma terra verdadeiramente boa. Essa parábola é contada por Cristo na perspectiva humana, porque Deus sabe o que dá fruto, o que não dá, o que vai vingar, o que não vai vingar, Deus já sabe. Então ele sai lançando a semente, não importa o tipo de coração, ele fala a palavra. A Bíblia vai deixar claro em Mateus que a semente é a palavra do reino, mas no livro de Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. Então ele fala os oráculos divinos, o pregador ali, que é Jesus Cristo, o semeador, o filho do homem, ele fala a palavra de Deus no sentido de falar a vontade de Deus, falar os desígnios de Deus.
Então ele falando, a semente vai caindo. O problema é que, no primeiro caso, é dito que caindo a semente no solo, né, como que na beira de uma estrada, vêm os pássaros e comem. Então, olhando para essa figura, essa metáfora, é fácil de você identificar que ali não vai nascer, porque os pássaros comeram, a semente foi embora. Agora, como é que nós podemos presumir, saindo da metáfora e vindo para o campo das realidades, que alguém ouvindo a palavra caiu no seu coração e os pássaros comeram, levaram? Ou seja, a palavra nem mesmo entrou no seu coração. Eu não tenho como saber. Vocês entendem, não? Eu não tenho como saber se a palavra está no coração de vocês agora, ou se tendo caído, os pássaros levaram. Esses pássaros são os adversários de Deus. E quantos adversários nós temos? Muitos adversários. Não pensem que os pássaros, são, digamos assim, um demônio, literalmente, que vai lá e tira do seu coração. Mas é tudo aquilo que está em oposição a Deus. É possível que você ouça a palavra e tão logo você saia daqui, tantas coisas da sua vida cotidiana acabem tirando aquela semente do seu coração. Ou seja, você não teve a preocupação de guardar a palavra. Você ouviu como quem não escutava. Você ouvia, mas não com os ouvidos espirituais. Você ouvia como quem tem a obrigação de ouvir. Sabe uma criança que é levada pelos pais a uma reunião da igreja, ela vai por obrigação, vai à força, chega lá, fica sentada, mas não está nem aí? Tem muitos adultos que vêm como se fossem obrigados a vir. Às vezes a própria circunstância social, a própria cultura leva as pessoas a frequentarem templos por obrigação. Até mesmo você não, eu tenho a obrigação de ir, porque se eu não for, Deus não me abençoa. É um jogo, A pessoa vai achando que pelo fato de estar em corpo presente, está tudo certo, e não tem nada certo. Então é preciso que nós atentemos para que essa semente, lançada liberalmente no coração de todos, não seja levada. Se não permitir que as coisas perversas da nossa carne, do mundo, não levem a palavra de nós e nós sejamos um crente infrutífero. Isso é muito sério. Um crente infrutífero. Pastor, mas eu sou crente, eu congrego, eu sou batizado. Mas você pode ser como o povo de Israel, como os hebreus, aqui no versículo 5, que tendo sido tirado, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração. Ou seja, sair geograficamente do Egito, mas o texto diz, destruiu depois os que não creram. Então muitos saíram do Egito sem crer. E por que saíram? Por diversos motivos. Porque estava todo mundo saindo, eu também vou sair. Depois de tantos prodígios ali realizados, aquelas pragas que caíram destruidoras, a Bíblia fala que não somente saiu dos hebreus, mas também saiu um misto de gente, juntamente com eles. Ali havia povos diversos, inclusive, não somente hebreus. Então saiu um grupo de gente, e todos os que não creram, na verdade foram 3, que creram de fato, tomando por esse texto. Os demais não creram. Moisés não entrou por outro motivo, falamos semana passada. Josué e Caleb entraram na boa terra de Canaã. Todos os demais foram destruídos por este motivo, Ou seja, eles tinham uma aparência de povo de Deus. Eles tinham uma ideia, quem olhasse falasse, esse povo é o povo de Deus. Mas não o eram nos seus corações. Então essa questão da fé, olhando pela parábola do semeador, voltando a este ponto, nós não temos como precisar. Imagina vocês que a semente caiu também numa outra terra. Olhando superficialmente a terra, parecia que ia dar certo. Até porque a terra parecia boa, e diz o texto que a semente logo nasceu. Logo ela germinou. Foi algo rápido. Cresceu a erva. Mas quando a erva começou a querer ficar mais robusta, quando ela precisou de engrossar o talo, quando precisou de lançar, portanto, as raízes para ter tamanha resistência, para resistir às intempéries, para resistir às adversidades, para resistir às pragas, o sol, o calor, para ser uma planta com raízes profundas,
ela não podia lançar raízes, porque havia pedras debaixo do solo. Então, era uma planta superficial, não tinha profundidade. É dito então que, vindo porém o sol, queimou a plantinha e ela morreu. Interessante nessa parábola que diz que chegou a germinar a semente, ou seja, a palavra, que é a semente, fez ainda algum efeito no coração. O problema é que essa pessoa, quando se envolveu com a palavra, saindo da parábola e vindo para a realidade de um coração que recebe a palavra, ele não mediu as consequências da palavra. Talvez ela teve um vínculo meramente emocional ou emotivo com a palavra. Ou seja, não tinha uma vida profunda, não tinha raízes lançadas profundamente em Deus, mas talvez movido por uma mera empolgação, por um momento, creu, mas não é um crer do coração, como quem tem convicção, como aquele que tem fidelidade para com aquilo em que se tem fé. Não, é simplesmente uma vida superficial, sem profundidade. O que significa que, embora nós aqui na igreja sejamos um grupo coletivo, tem o pastor Alexandre que prega, tem o pastor Josué que prega, tem os cooperadores, tem os departamentos na igreja, tem os irmãos oram pela gente, tal, quando a gente precisa, tal. É verdade que há uma vida coletiva, e a vida coletiva um fortalece o outro, é verdade. Mas a profundidade de uma vida cristã, ela é pessoal. Cada um de nós deve ter o seu próprio relacionamento com Deus. A gente não pode viver vida de mera coletividade. Não é? Às vezes a gente vai para a reunião, fala, como a reunião foi maravilhosa. Mas ao sairmos daqui, você tem a sua vida pessoal com Deus. É você e Deus, é o seu relacionamento. Nós criamos profundidade em Deus e, na verdade, na medida em que nós de si mesmos, cada um, até mesmo independentemente da esposa, de filhos, de amigos, mas quando você desenvolve ali o seu relacionamento com Deus, na meditação da palavra, na leitura da Escritura, na oração pessoal com Deus, na comunhão pessoal com Deus, é onde você lança raízes profundas. Se não lançar raízes profundas, no dia que vier as dificuldades por causa da palavra, nós não vamos suportar. Quando diz que veio porém o sol, aí Jesus, interpretando a parábola, diz: o sol são as tribulações que surgem por causa da palavra. E são diversas as tribulações, seja porque somos perseguidos pelo que nós cremos, seja porque há um momento em que nós temos que demonstrar de modo prático a palavra em que nós cremos. Ou seja, você ouve a palavra, você diz maravilha, glória a Deus por esta palavra. Aí você fica empolgado, Palavra reveladora, como ela nos expõe, que maravilha. Bem, a semente está aí, o sol virá, a provação virá, ou seja, Deus vai possibilitar que haja um momento concreto na sua vida em que aquela palavra deverá ser colocada em prática, e não raras vezes nós somos derrotados. Por quê? Porque há muita superficialidade na nossa relação com Deus, a dureza de coração, não há um quebrantamento, não há um aprofundar do relacionamento nosso para com o Senhor. O terceiro tipo de solo também fala daqueles que amam o dinheiro, que amam as riquezas, aqueles que são seduzidos pelas riquezas deste mundo. Eles têm uma fascinação pelo dinheiro, E diz que então que caiu na terra e nasce. A palavra está ali, vai nascendo, mas não tem como produzir o fruto, porque os espinhos, que essa fascinação pelas coisas do mundo, pelas riquezas, destrói a planta, mata.
Nesse caso, no primeiro, segundo, terceiro caso, a palavra não frutificou. Pode ser que na igreja do Senhor, na igreja que se costuma falar, na igreja militante, né, nessa igreja física, que se dá para ver, haja muitos desses tipos de experiência. Crentes infrutíferos, não frutificam para o reino de Deus. E eles se enquadram, portanto, dentro desse exemplo que Judas dá, daqueles que saíram, mas não tiveram no coração uma fé genuína. Esses certamente não vivem o senhorio de Cristo. Na verdade, o crer no Evangelho é o submeter-se à verdade de Deus. E o não crer é o resistir à verdade de Deus e, portanto, é um ato de rebelião. Então temos que entender que esse crer aqui é algo positivo, é algo ativo. Ou seja, não pense você, mas é porque tem muitos que nunca creram em Jesus Cristo, da Bíblia, o Jesus Cristo histórico que morreu. Ora, mas você tem que saber se ele deixou de crer por rebelião à verdade que é Cristo, ou se ele não confessou a Cristo porque não chegou ao conhecimento, o nome de Cristo. Então alguém que não confessou o nome de Cristo, pelo fato de nunca ter ouvido o Evangelho, não se pode dessa pessoa presumir que ela não creu. Não confessar por não conhecer, por não ter ouvido, não significa que não creu. Só pode dizer de alguém que não creu, tendo ela recebido a mensagem, ouvido a mensagem e resistido à mensagem. Do mesmo modo, muitos que dizem ter crido, porque ouviram, pode ser essas pessoas rebeldes contra o Evangelho, porque acreditam que o Evangelho é uma graça que não muda, que não transforma, é uma graça que nos salva sem que nós passemos pela porta estreita e pelo caminho estreito. Quando Jesus fala sobre a salvação, não é? Sobre o caminho da entrada do reino, ele fala que esse caminho é estreito, o que significa que nós precisamos de sermos trabalhados pelo Evangelho, trabalhados pela palavra. A palavra, quando ela vem a nós, ela tem o papel de nos salvar. Não é isso que Tiago fala? Que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma? Mas não entenda que é salvar a sua alma numa questão geográfica. A palavra fala, você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Salvar a alma é salvar a própria alma do mal, né? Da operação do engano nela, nas suas faculdades. A palavra, ela opera essa regeneração, esse novo nascimento. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, que a palavra, ela nos santifica, é como um jato que vai nos lavando de toda a impureza. Paulo vai dizer também a Tito, na epístola a Tito, ele vai dizer que a palavra, ela é regeneradora, ela gera em nós uma nova vida, o que implica uma nova consciência, implica um novo coração, implica uma nova disposição, implica uma nova pessoa. Portanto, por isso que esse caminho é estreito, ou seja, do jeito que somos, não temos como entrar nesse caminho que conduz ao reino, nem na porta de acesso ao reino, senão pelo caminho estreito e a porta estreita do negar a si mesmo, né? Do tomar a cruz. E isso, na verdade, o tomar a cruz, negar a si mesmo, também não é algo que você faz no sentido de falar assim, agora pronto, então agora tem que ficar aqui calado. Você fecha a cara calado, porque tem que negar a si mesmo, mas se comendo de ódio por dentro, espraguejando por dentro. Não é assim que acontece. O negar a si mesmo e o tomar a cruz é a operação que a palavra realiza em nós. Na medida em que você ouve, na medida que você se expõe à palavra, que você acolhe a palavra em oração, ora essa palavra, ela que vai gerar em você todos esses efeitos. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Mas no versículo anterior ele diz que nós devemos desenvolver a salvação. Parece até uma contradição. Ordena-nos que nós desenvolvamos a salvação, em seguida é Deus que opera o querer e o efetuar. Ou seja, a salvação é Ele que vai fazer em você. Agora, isso não prescinde da sua responsabilidade, né, de ouvir a palavra. Se você não vou ouvir a palavra, não vou ouvir a palavra. Pronto, aí você quer que Deus vá lá e faça o que com você? Que Ele te salve, né, te dá salvar. Você não quer nem ouvir a palavra?
Ou você ouvindo não está nem aí para a palavra, você não ora a palavra, não reflete a palavra, não pede a Deus que a palavra te mude, te transforme. Então a nossa parte há de ser feita. Mas em razão que as epístolas, sobretudo as epístolas, elas estão cheias de advertência. Tomai posse da vida eterna, desenvolvei a vossa salvação, né? Como o apóstolo Pedro vai dizer, que nós devemos confirmar a nossa eleição, a nossa vocação, né? Devemos desenvolver a nossa fé tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ser aprovada. Então a vida cristã exige de nós uma proatividade. Nós não devemos pensar que, não, vamos ficar aqui sentado, vai dar tudo certo. Não, o evangelho nos é dado. Você ouve, você tem que orar, tem que acolher, tem que meditar, tem que, como diz o próprio Jesus, né, falando sobre o Espírito Santo, ele diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele fala isso lá nos Evangelhos, Mateus capítulo 7, e ele diz isso com respeito ao Espírito Santo. Ou seja, todas as coisas já nos foram dadas, porque Cristo já pagou por nós o preço, né? Pedro vai dizer que tudo já é nosso. Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ora, então o que falta? Falta que nós nos apropriemos, portanto, dessas bênçãos. Por isso é dito que há uma terra, daqueles 4 tipos de solos, que é uma boa terra. E aí Jesus explica: é aquele que ouve a palavra, ele entende a palavra, e por isso ele dá muito fruto, 30, 60 e 100 por grão. Então ele fala que uma pessoa que ouve a palavra e ela compreende a palavra. Por que ela compreende? Se olhar para os 3 primeiros casos, aqui caiu à beira do caminho, não pode entender porque ela não estava preocupada com a palavra. Caiu ali e os pássaros levaram, ela não tinha nenhuma preocupação, ela ouvia e aí talvez até reclamasse: não, eu não entendo essa palavra desse pastor, eu não entendo, o que ele fala não dá para entender. Ou seja, não há disposição de querer entender. Eu não acho que é tão complicado assim. Tudo bem, pode ser que haja 1 ou 2 palavras que você não saiba qual é, mas não que prejudique o entendimento da palavra, né? O outro coração lá fala que a terra ela tinha muitas pedras. Essa pessoa ela não refletiu a essência da palavra, mas ficou na superficialidade da mera empolgação, né? Também não estava preocupada com a palavra em si mesma, nem sabia da responsabilidade da palavra, porque quando vê as perseguições por causa da palavra, ela morreu, pereceu. O outro estava preocupado com dinheiro, fascinado pelas coisas deste mundo. Então a mente cai, ele preocupado com dinheiro, quanto ele vai ganhar, quanto ele vai acumular, né? Quanto ele vai lucrar, e a sua vida toda é uma dedicação desenfreada a conquistas de bens materiais. Agora, essa boa terra que diz que compreendeu, é alguém que pensou a palavra, que ouviu a palavra, que refletiu a palavra, que compreendeu a palavra, e quando a palavra gera no coração tal compreensão, ela gera visão espiritual, e aí o fruto vem naturalmente, quando se tem tal compreensão e tal desejo. Querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Quero que você preste bastante atenção nesse texto. Quando você lê a Bíblia, deixa eu dar uma dica para vocês. Nós temos que fazer um esforço muito grande. Inclusive, uma das coisas que eu parei de fazer, e eu só faço eventualmente por uma questão puramente técnica, eu parei de fazer comentários na minha Bíblia, a caneta. Antigamente eu estudava a Bíblia, então eu escrevia, em toda a parte branca tinha sempre um comentário do texto bíblico, né? Quando não cabia mais, eu colava uma folha branca no meio, entre uma folha e outra, bem fininha, eu colocava uma colinha fininha, escrevia aqueles comentários. Então eu não faço mais isso, há muito tempo que eu parei de anotar. Por que eu parei de anotar? Quando você faz uma nota de explicação daquele texto, toda vez que você lê, você vê aquela nota, você fica condicionado àquele entendimento a vida toda, amarrado. Quando você não anota nada, você lê o texto, eu faço um esforço tremendo
para lê-lo como se fosse pela primeira vez, no sentido de deixar o texto falar o que ele quer falar e não aquilo que eu quero que ele fale. Vocês entendem? Então, infelizmente, a maioria das vezes quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos aquilo que já nos disseram. Ou seja, você aprendeu algo, você não tem nem certeza se é daquele modo. Quando você lê, você já imprime um significado. E aí você fica lendo e interpretando o texto. Você não deixa o texto falar. Você está sempre dando um sentido para o texto que você quer que seja aquele sentido. Você não está aberto a uma nova perspectiva. Não pense você que o entendimento que você tinha há 10 anos, há 15 anos, ele era absoluto. Cuidado. Achar que é deste modo é achar que a verdade ela se esgota na sua cabeça. É se achar o dono da verdade. É você achar que você não é um ser em crescimento, uma mente que não desenvolve, que não cresce. E olha que existe um estudo muito interessante que fala sobre coerência textual, e um dos estudos mais recentes ensina a coerência textual no sentido de que a coerência ela não depende somente da coerência interna do texto, porque há um conceito de coerência no sentido de que um texto ele possui vários elementos que geram uma coerência do que ele está dizendo, não é? Essa é a coerência mais gramatical, digamos assim. Os elementos gramaticais geram uma tessitura textual coerente, uma coerência interna. Mas uns estudos mais recentes diz que há uma coerência no sentido da relação leitor e texto. Então, quando eu leio um texto, ele pode estar gramaticalmente coerente, mas se eu não compreendo o texto, ele se torna um texto incoerente nessa relação texto, autor e leitor. Não é? Nessa relação há uma incoerência. Aí por que alguém leria um texto e não compreenderia o texto? Ora, porque uma leitura, ou a compreensão de um texto, uma leitura, demanda uma série de conhecimentos. Por exemplo, quando você lê na sua Bíblia fornicação, essa palavra, fornicação. Aí você fala, fornicação é prostituição. Se é mesmo que prostituição, porque a Bíblia fala sobre prostituição e fornicação, duas coisas distintas. E você já perguntou para o apóstolo Paulo, que quando ele usa esse texto, o que essa palavra significava no contexto que ele escreveu? Então, se te falta um conhecimento prévio de algum assunto, você lê o texto, você pensa que entendeu o texto, mas você não está compreendendo, porque te falta uma série de informações. Porque todo texto, ele dialoga com outros textos, né? Já houve quem dissesse que todo texto é um intertexto. Então, para eu entender um texto que se comunica com vários textos, eu tenho que ter conhecimento dos vários textos para entender esse texto que fala de vários textos. Entenderam o texto que eu falei? Bem, vamos deixar os textos de lado, vamos para 1 Coríntios 10. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso foi para dizer para os irmãos que os irmãos devem ler esse texto, deixando o texto falar. Não tenta forçar ele a dizer o que você quer, não. Se ele dizer o que ele quiser falar, seja simples, tenha uma leitura simples. Ora, irmãos, esses irmãos aqui, quem são esses irmãos aqui? Ele está falando para os irmãos para quem ele escreveu a carta, né? Paulo escreveu aos coríntios, aqueles a quem lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz, aos santos, aos chamados, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha que coisa interessante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Como é que nós lemos lá em Judas? Quem lembra? Versículo 5. Como é que começa lá? Ninguém lembra. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas. Olha a preocupação apostólica, sempre trazer a lembrança, nos tornar conscientes. Olha como é que Paulo começa aqui agora o versículo, capítulo 10 de 1 Coríntios. Não quero que ignoreis, eu não quero que vocês
sejam ignorantes com respeito ao que eu vou dizer agora. É algo de que vocês devem saber. Vocês devem levar isso em consideração. É o que Judas está dizendo, é o que Paulo está dizendo. É o que Pedro vai dizer na sua epístola, né? Ele fala assim: eu quero trazer a lembrança de vocês. E para mim, eu não acho trabalhoso ter que lembrar vocês, porque vocês já sabem. E para vocês é segurança que vocês sejam constantemente lembrados de algo. Então ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então ele está dizendo: eu quero que vocês saibam, eu não quero que vocês ignorem uma situação real, um fato. Eu quero que vocês entendam que os nossos pais, os hebreus que saíram do Egito, não é o que Judas está dizendo lá na sua epístola, que todos os que saíram, todos os que saíram, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Aquela nuvem cobria quantos lá? Não tinha uma nuvem que acompanhava o povo de Israel, os hebreus? Cobria todos. E quantos passaram pelo mar vermelho? Todos. Então, nos dias de hoje, diríamos assim: olha, nós aqui, todos nós, um dia aceitamos a Jesus. Vamos colocar nesses termos, para vocês entenderem. Todos nós fomos batizados. Todos nós tomamos o vinho do partir do pão. Todos nós comemos o pãozinho do partir do pão. Não é tudo igual? Maravilha. Vamos ler, vamos continuar lendo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manar, ou melhor, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então todos passaram, estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados com respeito a Moisés, todos comeram de um só manar, todos beberam de uma mesma água, da mesma água que saía da rocha. É basicamente aquilo que nós entendemos. Todos nós somos alimentados, Deus habita em nós. As bênçãos são comuns a todos. Todos aqui do povo de Israel, os hebreus, estavam, no contexto pragmático, numa mesma condição. Ninguém podia falar: não, porque tem um hebreu que ficou lá no Egito, eles aí vai se dar mal. Não, todos esses saíram, todos passaram pelo mar, todos beberam, todos comeram, todos foram batizados, todos na mesma situação. O que aconteceu? Versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então veja que o texto é simples, é claro. Paulo, se você observar, ele vai dizer no versículo 11 assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Assim, olha para o povo de Israel, e nós estamos trazendo esse exemplo deles para a nossa advertência. Ou seja, é possível e provável que muitos de nós que estejamos ouvindo o mesmo evangelho, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice, que estejamos na mesma reunião, cantando as mesmas canções, sob o mesmo ministério, né? Tendo essa aparência externa de unidade. Mas é possível que, se nós não tivermos um coração adequado, nós não alcançaremos o nosso alvo. Isso tem que nos advertir, né? Eu sei que, olhando de uma perspectiva divina, preste atenção, é porque eu falei agora há pouco, né? Devemos olhar sempre por duas perspectivas. A divina é a humana. A divina é aquela: Deus sabe de tudo, Deus realiza tudo, é uma perspectiva da soberania. A humana nós não sabemos. Do lado divino, nós afirmamos categoricamente: aquele que começou a obra há
de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós afirmamos e declaramos alto e bom som que a obra soberana de Deus há de se cumprir finalmente. Não há de se negar isso. Ninguém é louco de negar a soberania divina. Agora, temos que, por outro lado, e assim devemos nós conduzir nossas vidas, nos guiar pelos exemplos que a Escritura nos dá. Eu quero dizer, muitos falam assim, não, está tudo certo, Deus é soberano, Ele começou a obra e vai terminar, pronto. Aí fica declarando a vida inteira. Ora, mas essa sua declaração, ela tem harmonia com o senhorio de Cristo? Ele é o Senhor. Ou você está fazendo isso, se apropriando de uma palavra da graça, simplesmente para viver de qualquer modo? Ou seja, será que não tem maldade no coração? Será que seu coração não é um coração perverso, que em nome da soberania, deseja agora viver uma vida cujo Senhor é você próprio? Uma vida que vai de encontro a Cristo enquanto o teu Senhor? Uma vida que não leva em consideração as palavras de Jesus Cristo no seu Evangelho? É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Eu quero dizer que você não pode tomar isso por argumento para que você viva fora dos princípios do Evangelho. Ou seja, você tem que tomar essas palavras da soberania com muito temor e tremor diante do Senhor. Ou seja, o Senhor é soberano. E eu louvo ao Senhor porque Ele me elegeu, porque Ele me escolheu, porque Ele me redimiu. Por este motivo é que eu vou levar a sério esta palavra de salvação. Vou fazer valer na minha vida este Evangelho. Porque eu entendo que Deus é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o meu tudo, é que eu vou levar a sério as suas palavras. Paulo vai exortar várias vezes, dizendo que nós devemos levar as palavras de Cristo a sério. Devemos fazer valer. Não desmarca aí 1 Coríntios capítulo 10, não. Só para a gente verificar aqui em Efésios, um pouquinho na frente, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você percebe que Paulo não tem essa ideia de, não, tá bom, tá salvo, toca o terror, não tem problema. Não, gente. Afinal, que salvação é essa de que falamos tanto? Então, eu creio que deve haver um grande equilíbrio entre esse entendimento. Nunca transformar a graça em libertinagem. Se ele pensar na graça de Deus, enquanto aquilo que Ele realiza a nosso favor, quando nós não tínhamos nenhuma condição de realizar, mas isso gera em nós essa graça também é um poder que opera em nós, nos educando na verdade, nos livrando das paixões deste mundo. É uma graça operante, é uma graça salvadora, como Paulo vai dizer para Tito, É uma graça salvadora, é uma graça libertadora, transformadora. Do contrário, há muitas pessoas que vivem fiados nesse pseudo-entendimento de que uma vez salvo, para sempre salvo, e ponto final. Bem, isso pode até ser uma perspectiva correta, se você entender que essa é uma perspectiva divina. Deus está na eternidade, Ele não está preso ao tempo, ao espaço. Para Deus, esses acontecimentos que para nós ainda serão, para Deus eles já aconteceram, digamos assim. Porque o tempo e o espaço existem dentro do próprio Deus. Agora, quanto a nós, devemos fazer como o apóstolo Paulo. Versículo 5, vamos voltar ao texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, se nós cobiçarmos as coisas más, como esse povo de quem Paulo fala, como esse povo cobiçou, o que vai acontecer conosco? O mesmo que aconteceu com eles. Ou não é essa a relação? Aí eu sei que alguém vai discutir, pastor, mas não, olhe para a Escritura, leia, encare a vida cristã com muita responsabilidade. Saiba que nós não estamos isentos de trilhar o caminho estreito.
O evangelho não é relativo. O evangelho, Jesus fala claramente: aquele que ama a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, ao seu carro, ao seu cachorro, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pronto, está resolvido. Isso é muito simples. Aí você vai discutir teologia com Jesus, arminianismo com Jesus, vai discutir calvinismo com Jesus. Não, mas você tem que saber, Jesus, você tem que saber, né? Que não é bem assim. A gente fala: não, esse aí é o que você está falando, não sei de nada disso aí, eu só sei a vontade do meu pai. Isso aí são coisas que os homens ainda iriam inventar depois. São as teologias. Teologias são os raciocínios dos homens, que eles vão pegando versículos e vão criando um raciocínio para que você possa viver a partir daquilo. Aí quando você lê a Bíblia, ela é muito simples. Ela está dizendo: olha, a salvação é algo que acontece no seu coração. Você não pode viver a contradição, dizendo que está salvo e perdido ao mesmo tempo. Você está salvo no céu, mas está perdido no inferno. Afinal, você está no céu ou no inferno? Você está salvo ou está perdido? Não, é os dois. É porque uma coisa é uma coisa. Não, não vai por aí. Nós temos que entender salvação enquanto processo. Salvação é algo que acontece. Salvação não é um cheque em branco. Está aqui, o cheque, você coloca no seu bolso. Resolvido. Tem um checão aqui. Jesus assinou um checão para mim. Resolvido. Não, ele diz: não, filho, eu vim para te dar vida. E eu quero te dar vida. Eu vim para que você tenha paz. Eu quero te dar paz. Eu vim para que você tenha santidade. Eu quero te dar santidade. Eu quero te dar. Ele veio nos salvar. Ele quer nos salvar. Vocês entendem isso? Ou seja, não é algo que do qual você não participa, o qual você não experimenta. Salvação é uma obra que acontece dentro de todos aqueles que creem. Salvação, ela é um acontecimento ontológico, relacionado ao nosso ser. Pastor, mas o que Cristo fez na cruz? Foi um acontecimento judicial, do qual você precisa se apropriar. Aí se eu não me apropriar, é porque você não creu. Crer é a apropriação da obra consumada de Cristo. Se eu creio, eu me aproprio. Se eu me aproprio, a obra que ele realizou passa a ser um acontecimento. Vocês estão entendendo? Passa a ser acontecimento. Então não há dicotomia, não há como separar. O que Cristo realizou está realizado. Não realizasse Cristo a sua obra, todos nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos a matriz de consciência crística, a partir da qual nossa consciência ela também é transformada. Assim como Adão é o primeiro que caiu, legando uma matriz para toda a humanidade, que vem em seguida a partir dele, por isso todos caíram, assim também Cristo introduz uma matriz de uma consciência totalmente cristã, a partir da qual nós podemos agora ser salvos, tendo Cristo como primeiro. Lembra que é dito lá em Hebreus capítulo 5, que ele é o pioneiro da nossa salvação? Ele é aquele que desbravou esse caminho, e o caminho está aberto. O problema é a leitura, né? Mas se o caminho está aberto, pode entrar. Mas não é como se abre uma porteira para sair um tanto de boi correndo, não, gente. Esse caminho é a carne de Cristo rasgada. Você quer trilhar esse caminho? Pode trilhar. É para trilhar de fato. Mas é o caminho de quê? De morte. Pastor, mas é a morte dele, não a minha. E você acha que você vai chegar lá sem a sua morte? Mas é a dele ou é a minha? É a dele, que agora é a sua. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu estou me negando, eu vou. Alguém quiser vir, negue a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga-me. Pastor, você está fazendo uma confusão. Ou é a obra dele ou é a nossa? Não se esqueçam, eu estou falando assim que tem mais de 2 anos, com mais ênfase agora nos últimos 6 meses, falei muito. Quando Jesus mandou os apóstolos pregarem o evangelho, ele disse: ide, anunciai, pregai o evangelho e batizem as pessoas. Aqueles que creem devem ser batizados. Esse batismo não é o mero batismo ritualístico, entenda.
Esse batismo é o que Paulo ensina em Romanos 6, versículos de 1 a 3. É a união na morte e ressurreição de Cristo. Toda vez que se prega o Evangelho, a pregação do Evangelho é um convite para que as pessoas sejam unidas a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. E, portanto, a morte de Cristo agora será a sua morte. Entenderam? Ah, não quero não. Queria que fosse assim. A morte dele é dele e a dele é a minha. Mas a minha não. Você não crê no Evangelho. Sabe por quê? Porque morte e cruz não implica morte natural, morte do corpo. É a morte do ego. Tanto é que a Bíblia afirma que nós morremos com Cristo. Do ponto de vista daquilo que Cristo realizou, nós morremos. E você morreu que dia? Você morreu? Você foi enterrado, sepultado? Por que você, como é que diz de morrer? É para você se matar? Não, está falando da morte do ego. E o ego não é o maior problema, não é o que afastou o homem de Deus? Como é que pode ser o homem salvo levando consigo o ego? Então não faz nenhum sentido. A salvação não faria nenhum sentido, né? Seu ego não precisa morrer. Foi ele que tirou você da comunhão da casa do Pai. Você vai continuar na casa do Pai e o ego vai ficar lá e não vai dar nada. Então, para que Jesus morrer na cruz? Para que o Evangelho? Então, o Evangelho, ele não prescinde da nossa participação. Pelo contrário, a lógica do Evangelho, que é quando nós ouvimos e devemos nós crer nesse Evangelho, esse crer é uma apropriação da obra que Cristo realizou. É uma união orgânica daquilo que Cristo já fez. E, portanto, a morte de Cristo implica necessariamente a morte do meu ego. Caso contrário, não há verdadeira fé no Evangelho de Jesus Cristo. Até porque é muito interessante, é muito óbvio. O que é Jesus Cristo? O que é crer em Jesus Cristo? O que é crer no nome de Jesus Cristo? Interessante, crer no nome, crer na pessoa. O que é crer em Cristo? Você tem que olhar o que é Cristo, para saber se você acredita ou não. Vou colocar até nos termos mais básicos. Acreditar, não vou colocar nem de ter fidelidade. Olha, Cristo é um homem, aquele que é o Cristo de Deus que se fez carne, né? Esse Cristo encarnado, Jesus Cristo. Até porque crer no nome é crer em Jesus, nome, né? Então, humanidade. Olha para essa humanidade. Como foi que ela viveu? Você tem no seu coração uma certeza, uma segurança. Você chega a ter paz, tranquilidade, em olhar para aquele que viveu na terra, Jesus de Nazaré, e falar: aquela forma é a forma mais adequada de se viver. Não existe outro caminho. Ele, de fato, viveu a vida que Deus quer que todos vivam. Ele é o homem adequado, ele é o homem excelente. Ou você discorda do modo como ele agiu? Essa é a grande questão. Você observa que por que os fariseus e escribas não creram em Jesus? Porque Jesus era tudo o contrário do que eles tinham na cabeça, em mente. Mas como é que ele é o Messias? Pedro quase que, Pedro demorou a compreender o Evangelho. Pedro, até o finalzinho do que ele está fazendo preso, ele estava puxando a espada, ele estava pensando que o Messias tinha que fazer uma revolução da espada, na força humana, bruta, física. Não, Pedro, guarda a sua espada. Se eu quisesse fazer essa batalha que você quer aí, era coisa mais simples. Meu pai mandava só aqui uma legião de anjos, dava uma legião, não sei nem se é uma legião que diz lá, mas acho que é umas 12 legiões, sei lá, um tanto de legião lá de anjo. Você quer anjo para danar. Se descesse com as espadas, acabava com tudo num segundo. Mas é porque em outro lugar Jesus fala: mas porque o reino de Deus não acontece assim, não funciona assim. As leis do reino de Deus são outras. É tudo o oposto do que você imaginar. Então, quando você olha para esse Jesus, que é o Cristo encarnado, humano, aí a primeira coisa para você falar que crê naquele nome, é você falar assim: aí está o padrão, aí está o modelo em todos os sentidos. Todos.
Jesus nos deixou o exemplo, não somente em palavras, mas também em atitudes, em ação. Ele é alguém que dependia completamente do Pai. Você nunca vai ver Jesus Cristo falando qualquer palavra de orgulho, de presunção, que o elevasse, uma palavra de alto elogio, nunca. Ele vai estar sempre dizendo: o Pai é maior do que eu. Sempre afirmando: eu e o Pai somos um. Ele orava ao Pai para proceder naquilo que ele ia realizar. Ele tinha uma dependência profunda do Pai, não era? Quando Pedro e João, ou Tiago e João, queriam mandar fogo do céu para destruir aquela aldeia de samaritanos, Jesus falou: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então veja que ele não pagava o mal com o mal, não é? Ele não pagava o mal com o mal. Aquilo que ele ensinava, ele vivia. Então, quando você olha, fala assim: esse modo de vida, esse modelo de vida, em todos os sentidos, dá a César o que é de César. Olha que maravilha. Ser golpeado na face e pedir a Deus o perdão para tais homens que eles não sabem o que fazem. Quando você fala assim: não, eu tenho paz nesse modo de vida, é porque você já está assimilando pela fé o Evangelho. Quando você fala assim: não, eu não concordo muito, eu não sou otário, não tem essa ideia de ser otário? Mas cuidado, às vezes fala: não, concordo, mas não se engane, não se engane. Nós temos que nos examinar e saber em que de fato nós acreditamos. Lógico, você vai encontrar uma série de contradições na medida que você fizer esse autoexame, mas você vai ter a oportunidade de orar a palavra. Não deixa que a palavra seja uma semente à beira do caminho. Ora a palavra, acolha, guarda, não deixe os pássaros levar essa palavra. Pelo contrário, ora, medita, fala: Senhor, eu quero ser uma terra boa, eu quero ter tal experiência. Aí depois que você começar a ter paz com tudo isso, agora essas palavras começam aí começa a vir um sol, a luta, as tribulações, as angústias por causa da palavra, quando você terá que trabalhar o coração, no acolhimento e na prática dessa palavra. Aí você vai se tornando um cristão, na medida e na proporção em que você e Cristo vão se tornando um só. Como Paulo disse: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Mas não pense você que esse Cristo vive em mim significava que Paulo fala: não, eu não faço, ele está vivendo, ele que faça, eu não faço nada. É porque quando Paulo vivia na sua mais íntima essência, na sua íntima essência, essa íntima essência é Cristo. Mas não é um outro fora de você que faz e te anula, nem você vai ficar possesso por um Espírito de Cristo, você vai fazer as coisas sem ver, como acontece por aí no sentido oposto, mas pelo contrário, esse Cristo habita em você, essa razão universal está em você, esse Cristo interior. E quando você passar a viver por essa essência espiritual, que é o seu espírito, quando Paulo fala: andai no espírito, lembra? Então esse espírito é o Cristo, está aí presente, que está dentro de você, você nele, e aí as coisas passam a acontecer de forma natural. Capítulo 10, vamos continuar, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Temos que tomar cuidado com a nossa leitura, porque é possível alguém falar: está vendo, você não pode fazer um churrasquinho na sua casa, porque você não pode se assentar para comer e beber, e se divertir. Está aqui. Entenda que se assentar-se para comer, beber e divertir-se é uma referência àquele momento em que Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, e o povo então fez um bezerro de ouro para adorá-lo. Lembra desse momento? Então, o comer e o beber, ou a guludice,
e a bebedice, no contexto bíblico, é sempre um contexto de orgia e de idolatria. Não pensa que comer e beber é você comer e beber. Porque Jesus, por exemplo, ele comia e bebia. Quem disse isso? Ele próprio. Não era acusação de ninguém, não. Ele falou: veio o Filho do Homem que come e bebe. E veio João Batista que não comia nem bebia. Então ele dá o testemunho dele. O contexto bíblico, que é um contexto romano, contexto grego, contexto do judaísmo, sempre é um contexto em que a bebedice e a glutonaria são elementos que são associados à idolatria, à orgia, aos cultos, a Baco, a Dionísio, aos sacerdotisas cultuais. Então não tem nada a ver de você fazer um banquete na sua casa. O próprio Cristo diz que quando você fizer um banquete na sua casa, você tratar de convidar aqueles que não podem te retribuir o convite. Então veja que são duas coisas distintas, né? Versículo 8 diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, fica muito claro para nós, né? O primeiro exemplo que Judas dá é do povo hebreu. E a advertência é que nós não cometamos os mesmos erros deles, sobretudo tratando com a questão do coração. Eles morreram, pereceram no deserto, porque não creram. Mas Paulo diz que não creram, ou melhor, Judas diz que não creram, não está lá em Judas? O Senhor destruiu depois os que não creram. Acerca desses que não creram, o que Paulo diz? Todos saíram do Egito, todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram do mesmo maná, todos beberam da mesma água. Mas Judas fala: mas não creram. Por isso eu coloquei aqui nesse contexto a parábola do semeador, para ilustrar a palavra e os diversos tipos de corações que há. Então não nos fiemos numa mera prática religiosa, para que nós não, no final, venhamos a descobrir que nós corremos em vão. Tá bom? Glória a Deus, obrigado por terem vindo.